Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. E hoje nós vamos falar deste livro aqui, 1984, que a edição que eu possuo é da Companhia Editora Nacional. E essa aqui é a edição, é a 29ª edição de 2005. Você encontra nas livrarias até em formato de encadernados em quadrinhos, né? Tem livros de tudo quanto é editora, então basta você escolher. Mas, é claro, para a gente poder começar, a gente tem que fazer duas perguntas. Quem é George Orwell e do que se trata a obra? Eric Arthur Blair nasceu em 1903 e faleceu em 1950. Nasceu nas Índias Britânicas, de mãe de ascendência francesa e pai inglês. Começou a escrever sob o pseudônimo de George Orwell e sempre se pareceu mais com os heróis de seus romances que com os muitos rótulos com que tentaram catalogá-lo ao longo de sua vida. Ferrenho ativista a favor da liberdade e da justiça, lutou na Guerra Civil Espanhola, onde assistiu à derrota do POUM, Partido Operário de Unificação Marxista, e começou a desiludir-se com o stalinismo. Dedicou-se últimos anos de sua vida a dedicar ao papel do Estado no aniquilamento das liberdades individuais e da cidadania. É considerado o mais influente escritor político do século XX, a ponto de hoje o termo orwelliano ter se consagrado como adjetivo, caracterizando o que tem aspecto totalitário e falsificador na história. A obra retrata o mundo dividido em três grandes superestados: Eurásia, Lestásia e Oceania. Em uma ou outra aliança, estes três superestados estão em guerra permanente. O objetivo da guerra, contudo, não é vencer o inimigo, nem lutar por uma causa, mas manter o poder do grupo dominante. O enredo, sob a perspectiva da Oceania, mostra como teletelas permitem que o chefe supremo do partido, o grande irmão, o Big Brother, no original inglês, vigie os indivíduos e mantenha um sistema político, cuja coesão interna é obtida não só pela opressão, mas também pela construção de um idioma totalitário, a nova língua, que quando estivesse completo, impediria a expressão de qualquer opinião contrária ao partido. Nessa metáfora sobre o poder e as sociedades modernas, Winston Smith, obscuro funcionário do Ministério da Verdade de Oceania, incentivado pelo seu amor por Julia e por um membro do partido interno, O'Brien, passa a indiferença à rebelião contra a sociedade em que vive. Acaba por descobrir principalmente, depois que é levado ao aterrorizante quarto 101, que tomou um caminho sem volta. Então, vamos lá. Vamos pensar uma coisa aqui. Isso como foi dito, né, de quem foi o George Orwell e quando ele escreveu, quem foi a inspiração dele. E por que eu vou repetir isso? Porque você não pode ler a obra do George Orwell e fazer de conta que isso não foi dito por ele. Então, quando você pegar, você precisa primeiro partir deste princípio, para então daí você poder tirar outros paralelos. Então nós vamos lá, vamos por partes. Primeiro, quando George Orwell escreveu 1984, ele pensou no Stalin. Ponto. No Stalin, na perseguição ao Trotsky e tal. O Goldstein é o Trotsky. E isso você precisa entender. Ponto. Ele está mostrando, e George Orwell era de esquerda, tá, gente? Foi dito aí que ele participou da Guerra Civil Espanhola. Ele pertencia a um grupo. Ele pegou em arma. Então, muito claro, um esquerdista criticando a esquerda. É uma crítica que ele está fazendo. Por quê? Ele começou a perceber. E veja, 1948 é pós-guerra.
é pós-guerra. Ele está percebendo uma tendência na esquerda que é idêntica ao nazifascismo, idêntica, e que tem a mesma tendência. E para piorar, de matar o seu povo em tempos de paz. Não é criar uma guerra contra um povo que não é do seu país. É matar o seu povo em tempos de paz. Esse é o ponto que ele está vendo. Ele está fazendo uma crítica ao totalitarismo, a tendência ao totalitarismo que o sistema socialista está indo. E ele está fazendo uma crítica, falando, olha, tá todo mundo se ficar seguindo, vai fazer igual Stalin. Ou seja, ele percebeu um problema. Então, meu querido, minha querida, eu não sei se você está assistindo, se você é católico, se você não é, mas entrou aqui no canal por causa do livro. Então você precisa primeiro partir deste princípio. Mas você vai dizer para mim assim, Leandro, mas ele está criticando o totalitarismo, então ele está criticando tanto o socialismo, o comunismo de esquerda e o nazifascismo de direita. Bom, eu não sei se o nazifascismo é de direita, né? Como costumam dizer, mas se assim você interpreta, não tem problema, porque isso não vai mudar o contexto histórico de que ambos são terríveis, são danosos, causaram destruição e morte a diversas famílias, diversas pessoas. Quantas pessoas choraram e famílias ainda, né, sofreram por conta destes sistemas malignos, né, que estão em nosso meio ainda, que são aplaudidos por muitas pessoas. Então, se você considera de um espectro ou de outro, para mim pouco importa. Até porque os termos direita e esquerda vêm da Revolução Francesa, que é outra desgraça, né? É uma outra porcaria. Então, a mim pouco importa, né? Não é esse o ponto. E mais ainda assim, se você está dizendo, né, no sentido de que nós devemos nos preocupar com os extremismos possíveis que podem levar um país ou outro a problemas como o que nós vemos no 1984, muito bem. Porém, não faça isso para simplesmente acabar com um e validar o outro. Se você joga para um espectro, meio que para querer limpar o outro, você não vai conseguir, porque isto não é bom, isto será danoso para você. Então, esse é o único princípio que eu peço que você faça a partir de agora e leia com esta, né, com esta honestidade que George Orwell teve para escrever. É um esquerdista falando para você, olha, esse negócio aí vai dar ruim, vai dar muito ruim. Então, se a partir daí outras pessoas também acabam tendo tendências, como nós vamos mencionar aqui, você verá que isso é pouco importa o espectro. Por quê? Porque algumas mentalidades já tomaram conta da cultura. A cultura já está eivada de diversas situações que nós vamos ver daqui para frente. Então, já meio que até se perdeu no sentido ideológico. As pessoas já estão tomadas por isso. Mas a gente precisa conhecer, então, um pouco deste mundo de 1984 e conhecer os ministérios que controlavam toda a comunicação e os trabalhos em 1984. Todo romance ocorre na cidade que um dia fora Londres, a fictícia Oceânia, território dominado pela repressão e pelo medo. Nessa realidade, o partido INSOC impõe a vigilância do grande irmão, de cujo poder ninguém escapa. O lema desse partido é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O partido é representado por 4 ministérios. Ministério da Verdade, responsável por tudo que é escrito, seguindo a lógica de que o partido é infalível e nunca erra. Ministério da Paz, responsável pela guerra. Ministério da Fartura, responsável pela economia. Ministério do Amor, responsável pela espionagem e controle da população. Veja que interessante, né? A gente ouve falar desses ministérios e parece um eufemismo os termos, mas não era um eufemismo. Um dos grandes problemas desse tipo de mentalidade é confiar de que o nome ele já designa a ação e tudo, antes mesmo até da ação feita, tá? Quando o nome é dado, eles já imaginam que tudo já aconteceu e tudo já tem de estar previamente
compreendido pelo ouvinte, né? Então, se eu disser uma palavra aqui, você já tem que ter entendido completamente. É assim que depois a gente vai chegar, né, na questão das palavras realmente, mas aqui já tem esse início, porque quando você fala Ministério da Verdade, o que é que você pensa aí? Você já pensa assim, opa, então quer dizer que este mistério, né, ministério cuida para que a verdade seja veiculada. Bom, é o que nós temos hoje no sentido dos checkers, né, os checadores, as agências de checagem, com o apoio da imprensa e de ONGs e de outras instituições. Eu acho muito engraçado, né? É lógico, a própria imprensa veicula dessa maneira, temos de nos preocupar com a internet, porque informações falsas vêm. Gente, informação falsa sempre veio. Quando eu era moleque não tinha internet, mas aparecia aquelas folhinhas falando de que na escola estavam distribuindo umas figurinhas que vinham num chiclete e se a pessoa usasse tinha LSD no chiclete. Eu não sei se você recebeu isso, eu recebi na época. Também se falava muito de um raio de uma gangue dos palhaços. Essas coisas sempre foram veiculadas. Um monte de gente não acreditava, tinha gente que acreditava, mas isso daí não mudava a vida de ninguém, né? Não deixava ninguém maluco. No entanto, para você fazer uma notícia veicular e torná-la verdade, você precisa de um poder muito grande para movimentar muita gente e tornar isso discutível. Porque a imprensa não gosta de ser pautada. Então, quando começa a surgir pessoas protestando contra ela, a resposta dela é dizer, olha, tudo que eles disserem é mentira e o que nós dissermos é verdade. E aí você coloca agências de checagem, você coloca ONGs, outros instrumentos ou outras instituições não governamentais, mas que têm poder quase que mundial, para poder dizer o que pode e o que não pode ser dito, né? Para poder validar, né, o que é científico e o que não é, e tornar praticamente a ciência um dogma. E aí os mesmos que tornam a ciência um dogma, quando a gente fala dos dogmas católicos, não podemos viver de dogmatismo. Então aí começa a ficar muito complicado o entendimento do que vocês querem, afinal de contas, né? Mas é isto. É você se preocupar realmente com quem pode criar problemas aí, né? E gente, esse tipo de veiculação, ainda que pela internet, ou pela TV, ou até para quem ainda lê jornal impresso, ou rádio, isso move muito dinheiro, entendeu? Não é um tweet, não é um recado no WhatsApp. Isso pode criar uma outra distensão? Pode. Mas o que realmente altera é quando você tem um grupo muito grande, porque aí não vai ser eu, um qualquer, que vai concordar. Não vai ser você, não sei se tem alguma influência muito grande, que vai concordar. Você pode concordar, eu também, mas que poder eu tenho para mover as coisas aqui? Agora, e quando a veiculação dita oficial começa a compreender e fazer uma narrativa, e isso chega nos poderes do governo, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, e isso acaba pautando uma ação que vai contra a população, mas que favorece a alguns. Favorece a própria imprensa, favorece algum partido político, favorece alguma pessoa. Como é que nós ficamos nisso? Então, pense nisso. Quem checa os checadores ditos oficiais? Quem paga o salário das agências de checagem? E como é que eles sobrevivem? Quem é que paga o salário deles? Quem é que está por trás de todas as agências de checagem? Não só quem é o diretor, mas acima. Elas prestam serviço para quem? A quem interessa uma agência de checagem, né? E será que estão interessados mesmo em verdade? Você já parou para pensar nisso? Né? Se você já parou para pensar nisso, se você vê como uma preocupação ou não, você acha que isso aí está certo, tem que ter mesmo, escreve aqui para a gente poder discutir, debater, quem sabe podemos discutir muito mais vezes isso aqui. Mas vamos conhecer também algumas formas de comunicação que o livro nos apresenta. O partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia, não havia senão 4 anos. Onde, porém, existia esse conhecimento? Apenas em sua consciência, o que em todo caso devia ser logo aniquilado. E se todos os outros assentassem à mentira imposta pelo partido,
Se todos os anais dissessem a mesma coisa, então a mentira se transformava em história, em verdade. Quem controla o passado, dizia o lema do partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E, no entanto, o passado, conquanto de natureza alterável, nunca fora alterado. O que agora era verdade do sempre ao sempre. Era bem simples. Bastava apenas uma série infinda de vitórias sobre a memória. Controle da realidade, chamava-se, ou em nova língua, dupli pensar. Descansar, latiu a instrutora um pouco mais benévola. Winston deixou cair os braços e lentamente tornou a encher os pulmões de ar. Seu espírito mergulhou no mundo labiríntico do dupli pensar. Saber e não saber. Ter consciência de completa veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas. Defender simultaneamente duas opiniões opostas, sabendo-as contraditórias e ainda assim acreditando em ambas. Usar a lógica contra a lógica. Repudiar a moralidade em nome da moralidade. Crer na impossibilidade da democracia e que o partido era o guardião da democracia. Esquecer tudo quanto fosse necessário. Esquecer, trazê-lo à memória prontamente no momento preciso e depois torná-lo a esquecer e, acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a sutileza derradeira, induzir conscientemente a inconsciência e então tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabava de realizar. Até para compreender a palavra dupli pensar, era necessário usar o dupli pensar. Quando nós falamos de dupli pensar, nossa, Leandro, que palavra difícil criada, né? Você precisa ler o livro, tá? Eu estou indicando o livro, então você precisa ler. Mas o dupli pensar, se você escrever no site de busca, você vai ver e vai vir falar para mim assim: ah, Leandro, eu vi diversas dessas expressões contraditórias. Pense duas expressões contraditórias, completamente contraditórias. Sabe o que você vai ver se você procurar no site de busca? Você vai ver que não tem espectro político que não cometa esse tipo de problema. Todos caem no duplo pensar hoje em dia. Aí você vai falar: nossa, eu achei que você ia só falar de um e não de outro. Sim, só que esse é o problema. O problema é que nós estamos tão eivados, a cultura está tão tomada desta mentalidade revolucionária, o termo é esse. Ah, mas é de direita e de esquerda? Esquece um pouco a direita e a esquerda. Está todo mundo envolvido no duplo pensar. Esquece direita e esquerda agora. Vamos entender uma coisa. O que é que aconteceu na nossa história para todo mundo estar cometendo problemas contraditórios? Um problema de que a verdade deixou de ser uma preocupação dos nossos pensadores em geral. Então, quem tem já por alguns séculos mencionado na área do conhecimento e todo o restante para nós, diz que verdade não existe, que a verdade é relativa. Então, se a verdade é relativa, ela vai depender do interesse do momento. E aí, ainda que você, meu irmãozinho católico, apostólico, romano, que acredita numa verdade absoluta, e realmente existe a verdade absoluta, porque não poderia existir o relativo se o absoluto não existisse, né? Pergunte à pessoa que diz que se não existe verdade absoluta, quando é que ela vai mudar de ideia? Que aí ela vai parar para pensar um pouquinho. Agora, não tem como, né, isso se refazer se você entra num jogo desse, onde já de alguns séculos acabaram com a lógica, destruíram, né, todo o entendimento e todo um edifício lógico que foi criado não simplesmente para fazer um jogo de linguagem, minha gente. Não simplesmente para eu pegar uma coisinha aqui e ficar brincando com palavras. Não era um jogo de palavras, era um jogo não era nenhum jogo. Era uma compreensão da realidade. Que após a verdade compreendida, fosse inclusive no sentido espiritual, daí temos Santo Tomás de Aquino, que compreende a verdade. E então, para facilitar a linguagem para as pessoas e até para ele mesmo, ele tira ela de uma linguagem mais rebuscada, mais difícil e torna ela mais simples, mais sintetizada, que é a lógica.
esse era o monumento que se criava. E se fazia desta maneira para que as novas compreensões da verdade, a partir de um tema, a partir de algo específico, fosse se construindo um monumento a partir da realidade compreendida de um todo. Isso foi derrubado. Acabou. Acabou isso. Consequentemente, se você não tem verdades, as pessoas uma hora vão concordar com A, vão concordar com B. Qual é a tendência disso? Ninguém para pensar no todo. Né? Você começa a discutir um assunto, isso eu vejo direto, as pessoas discutindo um assunto, elas não param para pensar no todo. Por isso que o pessoal tem dificuldade para entender a política. Porque tem um todo aí movimentando. Agora, se você não consegue entender, tampouco a coisa vai andar. Você vai ficar perdido no meio do caminho. Então é por isso que existe o duplo pensar. Talvez você, a gente acaba cometendo estas falhas cognitivas, porque nós já estamos tomados deste duplo pensar, né? Dessas contradições, e acabamos dizendo A e daqui a pouco dizemos B e não percebemos a contradição das palavras e das frases na realidade, que aí as coisas não competem, não convêm. O partido proclamava naturalmente ter libertado os pobres da servidão. Antes da Revolução eram oprimidos pelos capitalistas, tinham sido chicoteados e submetidos à fome, as mulheres forçadas a trabalhar nas minas de carvão. Na verdade, as mulheres ainda trabalhavam nas minas. As crianças vendidas às fábricas com a idade de 6 anos, simultaneamente fiel aos princípios do duplo pensar, o partido ensinara que os progres eram naturalmente inferiores, que deviam ficar em sujeição como animais pela aplicação de algumas regras simples. Pouquíssimo se sabia a respeito dos proles. Não era necessário saber muito. Contanto que continuassem a trabalhar e se reproduzir, não tinham importância suas outras atividades. Abandonados a si mesmos como gado solto pelas planuras argentinas, haviam regressado a um modo de vida que lhes parecia natural, uma espécie de tradição ancestral. Nasciam, cresciam nas sarjetas, iam para o trabalho aos 12, atravessavam um breve período de floração da beleza e do desejo sexual, casavam-se aos 20, atingiam a maturidade aos 30 e, em geral, morriam aos 60. O trabalho físico pesado, o trato de casa, dos filhos, as briguinhas com a vizinha, o cinema, o futebol, a cerveja e, acima de tudo, o jogo enchiam-lhe os horizontes. Mantê-los sob controle não era difícil. Alguns agentes da polícia do pensamento estavam sempre entre eles, soltando boatos, marcando e eliminando os poucos indivíduos julgados capazes de se tornar perigosos. Mas não se tentava doutriná-los com a ideologia do partido. Não era desejado que os proles tivessem sentimentos políticos definidos. Tudo o que se lhes exigia era uma espécie de patriotismo primitivo, ao qual se podia apelar sempre que fosse necessário, levá-los a aceitar ações menores ou maior expediente de trabalho. E mesmo quando ficavam descontentes, como às vezes acontecia, o descontentamento não os conduzia a parte alguma, porque, não tendo ideias gerais, só podiam focalizar a animosidade em ridículas reivindicações específicas. Os males maiores geralmente lhes fugiam à observação. A grande maioria dos proles nem tinha teletelas em casa. Até a Polícia Civil interferia pouquíssimo com eles. Havia enorme criminalidade em Londres, todo um mundo subterrâneo de ladrões, bandidos, prostitutas, vendedores de narcóticos e contraventores de todo tipo. Mas como tudo se passava entre os próprios proles, não tinha importância. Em todas as questões morais, permitia-se-lhes obedecerem ao código ancestral. O puritanismo sexual do partido não lhes era imposto, a promiscuidade não era punida e o divórcio era permitido. Nesse lugar, até a adoração religiosa teria sido permitida se os proles demonstrassem algum indício de desejá-la ou dela carecerem. Ninguém desconfiava deles. Como dizia o lema do partido, os proles e os animais são livres. Talvez um dos capítulos mais interessantes é esse capítulo dos proles. São os pobres. Né? Você vê que eles têm uma representação de 85% da população. Né? Se criava a história de que o problema era o capitalismo. Né? Quando entra toda esta nova ordem revolucionária, a única coisa que acaba é a classe média. Os funcionários públicos pertencem a uma classe administrativa,
né? Mas não dá para dizer que são a classe média, porque eles não têm ganho também, não tem nada. Eles têm uma pequena diferença de que eles não ficam nas brigas do dia a dia, no futebol, no crime, né? Tendo que fazer o dia acontecer e, consequentemente, não acabam, vamos dizer, alienados, ainda que estão presos dentro dessa realidade e parecem não poder sair, né? Me parece é muito parecido com os nossos funcionários públicos, hein? Porque, e muito parecido com quem está, não na pobreza propriamente, mas quem, estando na pobreza, não se preocupa com essas questões do dia a dia, né? Essas questões que vão ocorrendo no mundo, no governo e tudo mais. E pensa só, vou votar nisso, vou votar naquele, porque aquele ali me deu um benefício a mais. Não, esse aqui é mais legal, esse aqui faz isso por mim. E não consegue entender o todo. Aí já não é um problema do duplo pensar, é um problema de uma alienação, ao qual, conforme mostra lá, a pressão do dia a dia, os medos do crime, né? Porque o crime muito envolvido, e consequentemente fala-se que a polícia do pensamento passava pelo meio lá dos pobres e os influenciava. Quantos influenciadores hoje em dia influenciam as pessoas para se manter no diletantismo, né? Diletantismo é o excesso de diversão, a pessoa viver só pelas diversões, seja esportivas, sejam musicais, sejam cultura pop, seja o que for. E, consequentemente, tantas outras coisas, né? A única coisa que o autor retira desta situação é a religião, porque lá a religião não existe mais, né? Mas, ainda no livro de George Orwell, depois nós vamos conhecer um outro livro que acabou com isso também, mas ainda existem famílias, né? Algumas famílias ainda existem, mas as pessoas podem se separar. Os pobres, né? Você vai ver que tem a classe dos funcionários públicos não pode separar, né? Pode se um dos dois estiver mentindo e estiver tentando, né, agir contra o governo. Então aí pode, porque a pessoa vai ser vaporizada. E até ocorre um caso assim que assusta o Winston, quando ele olha e fala assim: os filhos denunciaram os pais, dizendo que eles estavam tramando contra o governo, né? Ou se imaginava que estariam tramando contra o governo. Por quê? Porque fora dos pobres, que tem que se manter ali, tudo iludido, no meio do tráfico, no meio do roubo, tendo que correr o dia a dia, tendo que trabalhar, mas passa fome, vai todo mundo correndo lá para tentar comprar a panela, porque só tem aquela loucura do produto do dia a dia, agora tem uma coisa para consumir. Veja que se manteve até essa ideia mesmo no governo comunista do 1984, né? E aí eles estão naquela ideia do pão e circo, mas numa classe acima, que seriam os funcionários públicos, mantém-se um clima de total vigia. Todo mundo tem que vigiar todo mundo tem que cuidar de todo mundo e ninguém pode deixar a coisa mudar. Veja, como isso acontece ainda hoje? Ocorre, claro que ocorre, que é o tal do cancelamento. Se você fala uma palavra diferente, vêm os influenciadores, denunciam você, todo mundo queima você na internet, você perde o emprego, você perde o patrocínio, a rede social desmonetiza o teu vídeo, o outro vai lá e fica falando e você vira notícia na boca de todo mundo. Então, se os pobres ficam iludidos, ficam presos no seu dia a dia, a classe, né, essa aqui não é a classe média, mas é a classe dos profissionais aí, dos funcionários públicos, fica presa nessa situação de total controle e total observação. Um vê a vida do outro, um precisa olhar a vida do outro. Não é à toa que o que mais faz sucesso na internet ainda, o que já fazia antes e hoje ainda faz, é ficar vendo a vida do outro. Não só na rede social, mas também as fofocas sobre o artista, sobre a pessoa, sobre não sei quem. A gente continua se iludindo, iludido e também numa eterna vigilância para ver se surge ao nosso lado ou ao redor um inimigo para ser vaporizado.
nos dias de hoje não usa vaporizado, se usa cancelado. Como vai o dicionário? Perguntou Winston, levantando a voz para se fazer ouvir. Devagar, respondeu Simi. Estou nos adjetivos. É fascinante. O rosto se lhe iluminara imediatamente com a menção da nova língua. Empurrou a marmita para o lado, apanhou com a mão delicada o cubo de queijo, o pedaço de pão com a outra e inclinou-se sobre a mesa para poder falar sem gritar. A 11ª edição será definitiva, disse ele. Estamos dando à língua sua forma final, a forma que terá quando ninguém mais falar outra coisa. Quando tivermos terminado, gente como tu terá que aprendê-la de novo. Tenho a impressão de que imaginas que o nosso trabalho consiste principalmente em inventar novas palavras. Nada disso. Estamos destruindo palavras, as dezenas, as centenas, todos os dias. Estamos reduzindo a língua à expressão mais simples. A 11ª edição não conterá uma única palavra que possa se tornar obsoleta antes de 2050. Mordeu famintamente o pão e engoliu 2 bocados. Depois continuou a falar com uma espécie de paixão pedante. O rosto magro e moreno animara-se. Os olhos haviam perdido a expressão de chacota e tinham se tornado quase sonhadores. É lindo destruir palavras. Naturalmente, o maior desperdício é nos verbos e adjetivos, mas há centenas de substantivos que podem perfeitamente ser eliminados. Não apenas os sinônimos, os antônimos também. Afinal de contas, que justificativa existe para a existência de uma palavra que é apenas o contrário de outra? Cada palavra contém em si o contrário. Bom, por exemplo, se temos a palavra bom, para que precisamos de mal? Imbom faz o mesmo efeito. E melhor, porque é exatamente oposta enquanto que mal não é. Ou ainda, se queres uma palavra mais forte para dizer bom, para que dispor de toda espécie de vagas e inúteis palavras como excelente e esplêndido, etc e tal? Plus bom corresponde à necessidade ou dupli plus bom, se queres algo ainda mais forte. Naturalmente já usamos essas formas, mas na versão final da nova língua não haverá outras. No fim, todo o conceito de bondade e maldade será descrito por 6 palavras. Ou melhor, uma única. Não vês que beleza, Winston? Naturalmente, foi ideia do grande irmão, acrescentou à guisa de conclusão. Uma tênue ansiedade perpassou pelo rosto de Winston. A menção do grande irmão. Simi imediatamente percebeu nele uma certa falta de entusiasmo. Não aprecias realmente a nova língua, Winston, disse quase com tristeza. Mesmo quando escreves em nova língua, pensas na antiga. Tenho lido teus artigos no Times. São bons, mas são traduções. No teu coração, havia de preferir a anticlíngua, com toda a sua imprecisão e suas inúteis gradações de sentido. Não percebes a beleza que é destruir palavras? Sabes que nova língua é o único idioma do mundo cujo vocabulário se reduz ano a ano? Winston naturalmente não sabia. Sorriu com um ar de simpatia ao que esperava, não confiando em suas próprias palavras. Simi mordiscou outro fragmento do pão escuro, mastigou um pouco e continuou. Não vês que todo o objetivo da nova língua é estreitar a gama do pensamento? No fim, tornaremos a crime-ideia literalmente impossível, porque não haverá palavras para expressá-la. Todos os conceitos necessários serão expressos exatamente por uma palavra, de sentido rigidamente definido, e cada significado subsidiário eliminado, esquecido. Já na 11ª edição, não estamos longe disso. Mas o processo continuará muito tempo depois de estarmos mortos. Cada ano menos e menos palavras e a gama da consciência sempre uma pausa menor. Naturalmente, mesmo em nosso tempo não há motivo nem desculpa para cometer uma crime-ideia. É apenas uma questão de disciplina, controle da realidade. Mas no futuro não será preciso nem isso. A revolução se completará quando a língua for perfeita. Nova língua é Ingsoc e Ingsoc é nova língua. Agregou com uma espécie de satisfação mística. Nunca te ocorreu, Winston, que por volta de 2050 ou mais tardar, não viverá um único ser humano capaz de compreender esta nossa conversa? Exceto, começou Winston em tom de dúvida, mas parou de repente. Estivera a pique de dizer, exceto os proles, mas controlou-se, sem ter plena certeza de que essa observação fosse ortodoxa. Simi, todavia, adivinhara o que ele quisera dizer. Os proles não são seres humanos, disse ele descuidado. Por volta de 2050 ou talvez mais cedo,
todo verdadeiro conhecimento da antiga língua será desaparecido. A literatura do passado terá sido destruída inteirinha. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron. Só existirão versões nova língua, não apenas transformados em algo diferente, como transformados em obras contraditórias do que eram. Até a literatura do partido mudarão as palavras de ordem. Como será possível dizer liberdade à escravidão se for abolido o conceito de liberdade? Todo o mecanismo do pensamento será diferente. Com efeito, não haverá pensamento como hoje o entendemos. Ortodoxia quer dizer não pensar, não precisar pensar. Ortodoxia é inconsciência. Por fim, temos aqui a nova língua, né? Que muita gente trata da nova língua. É claro que eu não poderia deixar de falar da nova língua, mas, de certo modo, eu já falei. Né? Por quê? Porque a intenção do governo, né, é tornar cada vez mais difícil as expressões. Quando você tem hoje o politicamente correto, já tentando diminuir que você utilize de expressões porque elas parecem ser ofensivas, ou querendo criar novos pronomes, porque certas pessoas dizem não se identificar com os pronomes já existentes. Né? Então, você precisa criar um pronome específico para cada tipo de pessoa, de acordo com o que ela se identifica, né? Com o seu desejo. Então, você cria um problemaço. Porque, ao mesmo tempo que você vai reduzindo as palavras, porque essas palavras podem ser preconceituosas, essas palavras podem ser agressivas, essas palavras não devem ser ditas, isso que você disse é ofensivo, essas expressões têm que ser retiradas, né? Não se pode mais ter esse tipo de comportamento, e você vai reduzindo de um lado, do outro, você vai reconduzindo a novas palavras. Quer dizer, você vai acabando com um tipo de adjetivo, com um tipo de verbos, e você vai tornando cada vez mais difíceis as expressões. Também, de um outro modo, se você não for para esse lado tão polêmico, é você retirar do usuário comum, né, a possibilidade de que uma elite fale com uma linguagem mais formal e comece a se utilizar da linguagem informal, assim como nós. Então, já não é tão estranho que se use uma linguagem mais de gíria ou mais para atrair simplesmente por parte de uma elite intelectual. Então a gente acaba não tendo elite intelectual nenhuma. Todo mundo, né, precisa utilizar, eu não estou dizendo alguma pessoa que trabalhe com o povão e que precise explicar, é lógico que ele vai depurar a linguagem. Mas é necessário que essas pessoas conversem e continuem trazendo a nós, por exemplo, literatura de qualidade, como a do George Orwell. Né? E isso desapareceu. Né? Você não tem mais com qualidade que apareça para a população músicas com letras e que tenham uma qualidade, né, de som, qualidade musical, de harmonia e melodia, mas também de composição, né, e de letra, né, na qual a letra fale de diversas situações. Quando você começa a ter essas reduções, o que você começa a perceber? De que cada vez mais as letras tratam de situações cada vez mais brutas, podemos dizer assim, né, de coisas menos sensíveis, que não tratam mais de situações do coração, mas de situações do corpo, né? De sensações, de prazeres que as pessoas têm, seja o prazer de comer, o prazer de beber, ou o dos relacionamentos, né? Então elas tratam de situações mais carnais, né? Mais do dia a dia, né? Então, como um rapaz se relaciona com uma moça se relaciona com um rapaz, e as situações que ocorreram, mas não trata dessas minúcias do coração. Né? Você começa a ver perdas de qualidade até em letras, né, de músicas religiosas, né, que também saem do louvor e da adoração e caem quase que num relacionamento quase
como se fosse entre amigos, né? Entre o fiel e Deus. Né? Então você tem essa perda também. E as pessoas nem percebem. Quando você começa a ver, né, por exemplo, dentro da igreja, né, para a gente falar do nosso mundo aqui, que o católico já não consegue perceber a necessidade do silêncio e ele precisa que as situações de oração nas celebrações litúrgicas ou nas reuniões, elas precisam tocar as emoções, né? Porque senão, para ele, parece que ele não se comunicou com Deus, você começa a já ter uma perda. Né? Por quê? Porque ele precisa ter sempre essa questão sensitiva, ele tem que sentir o corpo, ele tem que estar na oração e sentir o corpo esquentar, senão ele acha que não se comunicou com Deus. Né? Então nós caímos num emocionalismo ou numa letra romântica, então já é uma perda. Veja como a perda aí, ó, a coisa vai se perdendo na linguagem, então você começa a ter uma linguagem completamente perdida. O livro dava para eu fazer aqui 1 hora de vídeo fácil, mas o vídeo já ficou, eu acho que assim, tirando os bate-papos, é o vídeo mais longo do canal. Só que eu não poderia deixar, eu não sei se você está aqui até este momento, se você está nesse momento, muito obrigado. Eu peço que você compartilhe esse vídeo e digo mais, leia o livro. Vamos debater, coloque aqui embaixo as suas impressões sobre o livro, você que leu, né? Se você concorda, se você discorda de alguma das opiniões que eu dei aqui, o que você achou e vamos espalhar o bem. Compartilhe esse vídeo com os irmãos, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.